Gratidão. E hoje a gente vai falar aqui de uma energia que prejudica, né? Uma energia que distorce, na verdade, toda a nossa consciência, todo o nosso conhecimento e toda a nossa atuação quando não bem compreendida, ou na verdade quando a gente ainda não encontrou, ou não se reencontrou aí com a nossa alma, né? Com a energia da alma. Então, a energia que mais impede as pessoas de crescerem, de evoluírem, de seguirem seus caminhos, é a energia da escassez. Então, é uma energia, a escassez é uma energia artificial, gente. A gente tem que ter em mente que ela é artificial. Então, ela é criada exatamente para a mente sentir, imaginar, sentir, perceber que falta. Mas falta. Mas como é que falta? Como é que pode faltar alguma coisa se o universo é abundância, né? Se a alma é autorrealização, se a alma precisa do veículo para se expressar no mundo e manifestar a sua missão, a sua vocação, a sua tarefa, enfim, manifestar aquilo pelo qual ela foi criada. Então, como é que pode existir essa energia truncada, né, evitando as pessoas, impactando negativamente as pessoas a evitarem a vida? Então, o que traz essa energia? É uma energia artificial, gente. Ela é criada, o sistema inteiro foi criado com base na escassez. Então, o que é um sistema escasso? Um sistema que falta, que as pessoas têm que pensar que falta. Então, elas têm que mentalmente sentir essas vibrações, essas energias, para que elas vivam dependendo do sistema criado. Então, o que faz todo esse processo, né? Todo esse mecanismo, toda essa tentativa desse sistema de se perpetuar? A única forma de ele se perpetuar é dizendo o que falta. Então, por exemplo, né? A energia, nós temos que pagar pela energia. Como é que pode uma coisa dessas? Então, estamos fatiando a energia, né? Eu pego um pouco de energia do planeta, aí eu estou usando isso aqui, alguém vai lá, vai medir quanto que eu usei e vai me mandar uma conta. Isso é um sistema escasso. Isso vai gerar a sensação de que não tem, então não tem mais energia. Ah, você gastou tanto, você gastou mais que o outro, você consumiu mais que o outro. Como é que funciona isso? Isso funciona na base da energia artificial criada de que então você agora você tem isso aqui, né, foi dividido, fatiado, e você tem esse tanto de energia, agora tem um outro que puxou o fio do outro, né, está usando a energia do outro, e assim todo esse sistema foi sendo criado não somente com a energia, mas a internet, por exemplo, né, então como é que pode, né, alguém diz, não, essa tem mais velocidade, aquela tem menos, isso aqui é tanto, aquele outro é tanto, esse é pacote X, pacote Y, pacote Z, e você está lá vivendo essa energia que não condiz com a energia do todo, do universo, onde nada disso existe. Por quê? Porque nós não podemos pegar os recursos do planeta, nos apropriarmos deles, quer dizer, eu monto o meu negócio, me aproprio do recurso do planeta e distribuo de acordo ao meu próprio sistema e mando alguém medir lá e fazendo esse jogo. Então, isso gera artificialmente essa energia. Então, essa energia não é a abundância. A abundância é né? Se faça a luz, né? A luz se fez, né? E a luz se fez. Então, se a luz se fez, se a luz foi feita, né? Com o poder do verbo, a luz está lá, né? Funcionando, por que existe esse sistema que te obriga a pagar por ele, e tem que ser assim, né? E é obrigatório e não existe outro. Então isso é o velho sistema de terceira dimensão. A terceira dimensão criou todos esses sistemas e todos são baseados no mesmo princípio. O sistema educacional é a mesma coisa. Então, você tem cotas para isso, cota para gênero, cota para raça, cota para não sei o que, cotas. Isso é escassez. Isso é uma energia artificial de que
Então, você só pode ter 5 alunos com esse perfil, 10 com aquele outro, 20 com aquele, e assim, tudo foi sendo criado com essa energia que não condiz com a energia da abundância. Por quê? Porque todos os seres têm direito a estudar, todos os seres têm direito a energia, né? A energia é o nosso maior ativo. E o que estamos trabalhando aqui não é energia, essa energia criada artificialmente. Então a gente tem que entender que essa energia ela foi criada artificialmente. A energia livre não funciona dessa forma. A tecnologia não é essa, né? Então a tecnologia de ponto zero da energia livre não é essa criada artificialmente. Não são essas lâmpadas. Não funciona assim. Então tudo isso é um sistema que representa uma velha terra, uma terra onde as pessoas o sistema não foi desenvolvido para que as pessoas evoluíssem em conjunto, como humanidade, mas para que o próprio sistema mantivesse as pessoas abaixo dessa linha evolutiva, vivendo escravizadas num regime de sobrevivência, onde isso ficou como uma única realidade, uma única possibilidade para o ser humano. Então, quando se fala, né, de um processo ascensional, ou seja, ascensional de elevação de consciência, como é que os mestres ascensos, vamos imaginar, né, todos que passaram por aqui, viviam num sistema desse? Como é que pode, né? Como é que pode viver num sistema desse se eles estão trabalhando a consciência num nível de frequência? Como é que eles vão manter o nível de frequência elevado, alto, altíssimo, se eles não viverem na abundância? Não há como, porque não há como você manter o seu próprio sistema elevado se você não tiver os alimentos disponíveis, a energia funcionando, os recursos disponíveis. Como é que você se mantém nesse padrão de elevação, de sustentação? Porque essa é a verdadeira sustentabilidade da consciência. A consciência sustenta o ser. Então, nessa consciência, o ser vai acessar outros sistemas e vai trazer para a Terra, por isso a coligação com outros mundos, né? Trazer para a Terra de outras civilizações sistemas compatíveis e coerentes com a nova consciência, com um novo nível de consciência. Por quê? Porque não faz sentido a gente vai participar, né? Estamos elevando a consciência, elevando a frequência para viver nos velhos sistemas. Então, essa energia que muitas pessoas questionaram, né, que sentem essas coisas, elas não pertencem à nova Terra. São energias da velha Terra que estão sendo trabalhadas para serem transmutadas e que, a partir do momento em que nós acessamos uma consciência mais elevada, já começamos a ter acesso a outros sistemas. Então, essa possibilidade é que permite trazer para cá os novos sistemas. Primeiro, compreendendo eles consciencialmente. Por quê? Porque se a gente não estiver conectado a uma frequência onde a gente vê isso como possibilidade, a gente não acredita. Porque a gente vai ficar dependendo que seja divulgado, né? Então a gente fala, não, quando é que vai ser divulgado o novo sistema? E não é assim que funciona num processo evolutivo. O processo evolutivo, ele começa tudo de dentro, novamente, de dentro para fora. Então, internamente, eu começo a perceber, uau, imagina numa nova consciência como é que a gente vai estar. Novas formas de fazer as coisas, novos sistemas. Então, isso começa a ser percebido antes que se manifeste na realidade física. Então, o acesso sempre virá pela consciência. Então, quando nós acessamos outros níveis de consciência, nós entendemos e percebemos e recebemos mensagens também de que existem outros sistemas. Por quê? Porque naquela civilização na qual nós pertencemos já vive aqui, já vive nesses novos sistemas. Já existe, por exemplo, uma plataforma social, já existe um sistema onde é a colaboração, é a troca de informações, onde faz tudo funcionar. E civilizações que não têm mais
o dinheiro como meio de circulação, porque elas já transcenderam. Então, no nosso caso, porque o dinheiro foi criado, porque não existe, né, informação, né, que nos chega aí, a realidade que nós vemos é justamente um reflexo da falta do amor incondicional entre os seres. Então eu tenho que colocar alguma coisa no meio para me relacionar com o outro. A partir do momento que nós elevamos a consciência e começamos a nos conectar, nos reconectar internamente, novamente, não existe mais nada entre eu e o outro. Né? Então eu não vou me relacionar com o outro e falar, não, olha, eu só vou falar com você, né? Marque um horário assim, obviamente que a gente tem que ter uma organização, evidentemente, mas não existe a separação em termos de ser humano, em termos de vida. Né? Então a gente vai estar sempre colaborando com a vida, com as vidas. E as coisas, como Jesus ensinou, elas são o acréscimo. Por quê? Porque estamos nessa dimensão e necessitamos, né, chamamos de valor de troca, valor de contribuição, é necessário para as atividades, para o fim, para aquilo que está sendo feito. Então isso, por lei divina, tem que existir para manter todo o processo funcionando, manter o ser que está fazendo aquele trabalho, que é uma vida, e todos os recursos necessários terão que ser acrescentados. Por quê? Porque isso é uma lei. Agora, isso é abundância. Ou seja, não pode faltar aquilo que é necessário naquele momento. Não pode. Tem que falar com aquela pessoa. Tem que falar com aquela pessoa, aquele recurso para falar com aquela pessoa estará disponível. É necessária aquela mensagem, é necessária uma informação, é necessário um alimento, qualquer coisa. É necessário uma viagem. Aquilo tem que acontecer. Por quê? Porque faz parte e é fundamental, tem que acontecer, tem que se fazer. Isso é o sistema de abundância. Isso é o sistema que une as pessoas para o bem comum. Então, eu não estou fazendo para mim, né? Estou fazendo o que está vindo, estou fazendo, está vindo através de mim e está ajudando. Então, esse sistema é o sistema da nova consciência da nova Terra. Esse sistema que foi criado baseado em lucro, meramente em lucro, e que alguns vão ganhar em cima de escravizar outros, não existe na nova Terra. Por quê? Porque esse é o sistema escasso. Como é que eu posso pegar, então, eu contrato 30 pessoas e vou escravizá-las? Eu estou criando o quê? Escassez artificial. Porque eu estou levando aquelas pessoas para se sentirem menos. Né? Então, eu vou pagar qualquer coisa lá e elas vão fazer aquilo que eu mando. Então, como é que elas se sentem? Então, como é que eu vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim? Então, o que é espiritualidade dentro de um sistema desse tipo, né? Como é que vai ser gerenciado isso? Como é que é a governança disso? É baseado nos princípios universais, nas leis superiores e tudo que Jesus, né, trouxe como um grande mestre, que é o amor universal, que é o amor incondicional. Então, isso é espiritualidade na prática, né? Isso nós, como seres humanos, já teríamos que ter transcendido a questão de não colaborar, de achar que pode deixar para depois. Tudo isso, todo esse movimento gera escassez, gera falta. Por quê? Porque um tinha que fazer um determinado movimento e ele deixou de fazer, ele comprometeu outros que estão vindo. Então, isso é a falta. Então, uma empresa fala, não, a minha é melhor que a sua. E ela vai vender o mesmo produto por um preço menor. Ela está gerando o quê? Competição, ela está gerando falta. Nunca ela vai progredir, nunca vai haver prosperidade dentro de um sistema desse. Por quê? Porque, novamente, é aquela situação do ganha-perde, perde-ganha. Não existe dentro da nova consciência, é o ganha-ganha entre aspas. É um sistema onde todos progridem, todos aprendem, todos recebem instruções que são superiores para manter as suas vidas alinhadas ao todo. Então, eles vão receber os recursos.
Não existe todos os alimentos agora, eles são não. Estão todos destruídos pelas indústrias, empacotados, congelados e mandam para os supermercados com o preço que eles acham conveniente. Não funciona assim. Então, todos esses sistemas, gente, eles vão gerar o quê? A escassez artificial, ela não existe. Então, a gente tem que deixar claro e destruir essa energia, entre aspas, destruir essa energia que predomina nas pessoas, né? Quando você vai falar com alguém, alguém já se coloca na defensiva, porque fala, será que isso, quanto será que vai sair isso? Vai ser muito caro. Quanto que vai ser aquilo? E nem consegue escutar o que você está dizendo, porque já acha que você vai cobrar alguma coisa, que aquilo vai ser o fim do mundo, né? Então, esse movimento de a gente se separar das pessoas porque existem o quanto no meio, ou o que eu ganho com isso, ele precisa ser retirado da nossa mente, porque ele é artificial. Então, essa é a escassez chamada artificial. Eu planto uma ideia, não é nem a reprogramação, gente. Então, para isso, os decretos são úteis para isso. São para a gente se afirmar a nossa consciência, né? Não a nossa mente, mas afirmar para nós mesmos, decretar para nós mesmos que o eu sou, né? Então, se nós estamos dentro desse processo de ascensão, nem pode aparecer esse tipo de informação. Tem que ser retirado completamente do nosso sistema. E quando perceber, você já vai entender que aquilo é da mente coletiva que joga isso, porque existem energias misturadas, joga isso para que se tenha essa percepção, essa falsa ideia, né, de que não tem. Nossa, o planeta está ficando sem determinadas coisas. Não está ficando sem nada. O que está acontecendo é o que a terceira dimensão criou, os próprios sistemas criados pela terceira dimensão, que estão vindo à tona os comportamentos de todos os seres que participam disso. Então, o que vem à tona é reflexo do próprio sistema criado por eles mesmos, e não do sistema cósmico, não do sistema universal, muito menos do sistema de consciência de quinta dimensão, onde o ser está se coligando com a sua alma, ele vai viver, como Jesus disse, viver e viver em abundância. Por quê? Porque os alimentos, os novos alimentos, árvores e todo esse sistema já está sendo disponibilizado através, primeiramente, né, através da nossa percepção, da nossa vida interna. Então, a nossa vida interna, e assim a gente vai fazer as experiências com as nossas cocriações conscientes, de perceber que as coisas, elas são e elas vêm da forma correta, e não como o sistema terceira dimensão quer colocar, que isso não tem, que aquilo não pode. Por que existe um não na frente do sim no sistema terceira dimensão? Por que existe juros, correção? Tudo isso, gente, é um sistema de corrupção, é um sistema que corrompe quem? A mente humana de se desenvolver, de evoluir. Então ela fala, como é que eu vou fazer esse curso se eu não tenho? Não, como é que eu vou? Então ela já auto-sabota, que é o objetivo do sistema velho, e aí o sistema velho vai falar assim, não, vem aqui que eu vou te ajudar, faça isso aqui, ó, você vai pagar 10% de juros aqui, 20% lá, não sei o quê, e ela vai te jogar uma falsa oportunidade que vai te prejudicar mais ainda se você fizesse de um jeito, tentasse, né, não se auto-sabotar e tentasse fazer de um jeito mais humano, mais correto, mais baseado nos princípios superiores do que no sistema inventado que vai te empurrar uma solução que não é uma solução, é uma falsa solução. Então, esse sistema artificial é que nós precisamos ter cuidado, porque temos que eliminar da nossa mente, porque esse é o sistema que predomina na mente coletiva, e por isso as pessoas andam com medo de tudo, e tudo elas têm receio. Por quê? Porque o sistema inventou esses mecanismos
para manter as mentes aprisionadas. Então, a nova consciência tem como principal objetivo a libertação dos seres desses aprisionamentos. Porque como é que um ser vai meditar? Ou como é que um ser vai se interiorizar? Como é que ele vai se acalmar se ele tem todo esse sistema na cabeça? Pressionando ele, olha, não, agora você tem que resolver isso, você tem que resolver aquilo. Então esse é o grande objetivo dessa terceira dimensão. A terceira dimensão era uma forma de manter os seres ali, vivendo aquilo e não buscarem evolução. Como é que ele vai estudar? Como é que ele vai ler um livro? Se ele está prisioneiro de todas aquelas coisas que eles inventaram, que são necessidades e que não são. Que são, na verdade, criações artificiais para manter o ser prisioneiro sem poder caminhar dentro desse circuito que vai alimentando cada vez mais pessoas, né, de todo tipo, acorrentadas nessa velha energia. Então essa velha energia é a energia que está sendo retirada do planeta. Então essa é a velha energia que está sendo removida de fato, transmutada. Por quê? Porque ela não permite a evolução, né? A consciência, um ser que está num processo evolutivo, ele não pode ser impedido de evoluir, jamais. Então, uma alma que entra num processo evolutivo, ela vai continuar evoluindo, independente das circunstâncias. Então, as circunstâncias vão sendo movidas ou alteradas em função da própria consciência do ser, porque ele vai tomando, por exemplo, consciência disso. O que é essa energia? Mas ela não existe. Não existe. Foi plantada, é artificial. Então, se ela é artificial, eu não tenho porquê de carregá-la no meu sistema. Por quê? Porque o meu sistema está conectado ao sistema cósmico. E o sistema cósmico são as leis da vida. São leis superiores. Então, né, a gente tem muitas questões com essa energia, né, que vai transitando por aí, mas o importante é a gente ter em mente essa palavra. Escassez artificial. Não é uma coisa real. Então, é criada por uma mente, foi criada por uma mente que está vinculada aos sistemas que permeiam o planeta Terra, os velhos sistemas. Os novos sistemas são o quê? A libertação dessa energia. Colocando o que no lugar? Então, se a gente retirou a escassez, nós colocamos a abundância. E a abundância, quando você começar a observar, tudo sempre existiu, os alimentos, as coisas, tudo sempre esteve lá. Mas os seres passaram a se apropriar das coisas de uma maneira incorreta, que não está alinhado às leis superiores. Então isso agora está sendo corrigido. Tem que ser corrigido, porque ninguém, né, nenhum grupo de almas que está participando, que está evoluindo, vai estar dentro de um sistema evolutivo, né? Então tudo isso gradativamente vai sendo alinhado, vai sendo reorganizado. A gente só tem que estar atento para essas energias, percebê-las, e quando percebê-las, tomar consciência, opa, isso aqui não é nova energia, isso aqui não é novo mundo, isso aqui não é uma nova terra, isso aqui é velha terra. Então você já modifica isso internamente, toma consciência de que isso não é, e transita pelas energias superiores, que são a energia da gratidão, a energia do amor incondicional, e essa elevação vai te permitir viver, perceber novas coisas que estão surgindo, né, inclusive com a computação quântica, etc., que vão começar a aparecer para trazer vida para as pessoas. Então, os sistemas, a tecnologia, tem que trabalhar a nosso favor. Só que ela só vem, a tecnologia, né, uma informação superior, ela só virá quando a consciência realmente está num nível capaz de suportar essa tecnologia mais elevada e entendendo que o princípio da abundância não é isso é meu, aquilo é seu. É um sistema de colaboração que visa o bem comum. Gratidão.